haja vista que o presidente Donald Trump anunciou aí um estremecimento, como você viu na abertura, em relação a Cuba. Quem está conosco para nos ajudar a entender essa questão é a nossa correspondente, a Heloísa Vilela, que está em Nova York. Elô, boa noite, Elô, tudo bem? Boa noite, tudo. Você foi surpreendida com essa canetada do Trump ou já esperava isso, Elô? Olha, eu fui mais ou menos surpreendida, mas verdade seja dita, ele prometeu que faria isso durante a campanha eleitoral. Ele disse que foi um acordo péssimo, que em troca desse reatamento, os Estados Unidos não obtiveram nenhuma promessa de mudanças em direção a uma democracia representativa, a respeito aos direitos humanos, então que ele ia desfazer esse negócio. Então hoje ele anunciou, ele foi a Miami, que como você sabe é a capital cubana aqui dos Estados Unidos, e anunciou que vai dar para trás nessa negociação. O que de fato ele prometeu mudar? Ele vai dificultar as viagens de americanos para Cuba e também dificultar a remessa de dinheiro dos Estados Unidos para Cuba. O que ele não vai mudar é uma atitude ou uma iniciativa histórica. Depois de mais de 50 anos, o governo Obama reabriu a embaixada americana em Havana. E isso o Trump prometeu que não vai mexer e nem vai cortar as relações diplomáticas com a Havana. Então, ele fez um discurso dizendo que vai reverter todas as iniciativas do Obama, mas na prática não é bem assim. Ele vai reverter mais ou menos. Outra coisa que ele vai proibir é qualquer tipo de negócio com a empresa das Forças Armadas, que participam de vários setores da economia. Então, o turismo em Cuba deve sentir o baque, porque um dinheiro que hoje está entrando não vai entrar. O Trump sofreu um pouco de lobby dos agentes de turismo e das empresas aéreas americanas, mas ele tinha feito uma promessa e foi lá hoje e cumpriu essa promessa, Heródoto. Elô, qual é a exposição aí que o Trump é o protagonista? Abriu uma exposição aqui que se chama a Biblioteca Presidencial. É uma coletânea dos twitters do presidente Donald Trump, desde que ele era candidato, antes até de ser candidato a presidente. E é uma coletânea bastante interessante, bastante curiosa, bastante irônica, porque foi uma promoção do Comedy Channel, o canal de comédia. Então, é um estudo dos twitters que ele já publicou até hoje, inclusive com números que mostra que a pessoa que ele mais atacou até hoje não foi a Hillary Clinton, com quem ele disputou a presidência dos Estados Unidos, e sim o Obama, que ele continua atacando até hoje. Ela tem um quadro, como você viu agora aí, que mostra ele no lugar do Napoleão, com a filha dele ao lado e todos os assessores. Então, e uma coisa muito curiosa que a gente viu lá hoje, esse quadro com os twitters que ele vai publicando, toda vez que ele lança um novo Twitter ao vivo, acende uma sirene, todo mundo para e é uma comoção dentro dessa biblioteca. Então, é uma exposição muito bem humorada e que estava lotada hoje no fim da tarde, Heródoto. Elô, é aquele parem as máquinas? Exatamente. Parem as máquinas que saiu mais um. Obrigado, Elô. Até mais, então. Muito obrigado. Bom, essa notícia realmente é bastante importante. Mexe com Cuba, mexe com os Estados Unidos, mas de qualquer forma também tem reflexo na América Latina como um todo. O professor Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco e da FACAMP, gentilmente aqui conosco. Pedro, boa noite, obrigado pela gentileza. Satisfação. Bem-vindo no meio do feriadão, Pedro. Tamo aí. Você ia em alguma festa junina ou não? Eu tô no clima, né, Heródoto? Tô no clima. Aqui eu me sinto em casa. Não era mal, não, né? Não. Não é mal. Um quentãozinho com esse frio aí, não é mal. A gente já sai daqui pra Canjica. Pedro, Elô, você viu, ela disse agora que ele prometeu isso na campanha. Bom, pelo menos está sendo coerente com aquilo que ele prometeu em campanha. Ele prometeu um monte de coisa em campanha, aí a turma diz, esse cara não vai ser eleito, foi eleito e agora está colocando em prática. Mais ou menos coerente, viu, Heródoto? Mais ou menos? Eu vou concordar discordando com você, se me permite. Lógico.
Quer dizer, nesse ponto ele foi coerente, né? Se você pegar a campanha dele, ele atacou muito a candidata Hillary Clinton, dizendo que a Hillary teria uma política externa muito assertiva, uma política externa muito militarista, muito intervencionista. A ideia dele, ele conseguiu vender a imagem de um businessman, né, um homem de negócios e tal, e que os Estados Unidos deveriam voltar para casa, né? A famosa política externa isolacionista, né? No entanto, ele já se envolveu na Síria, né, diretamente, depois que houve acusação de que o governo sírio teria supostamente usado armas de destruição em massa. Na mesma semana, não sei se você se lembra, ele jogou a chamada bomba-mãe no Afeganistão, né, uma imagem chocante, varrendo. A gente mostrou aqui. Né? O Putin respondeu dizendo que os Estados Unidos têm a bomba-mãe, mas quem tem a bomba-pai é a Rússia. É a Rússia. Que também é chamada de bomba, lá na Rússia, de Satã 2. Como chama? Satã 2. Satã 2. Pelo amor de Deus, se o Satã 1 já é ruim, imagina o 2. E a 1 é deles também, né? Então, falando, tudo bem, eles têm a bomba-mãe e a gente tem a bomba-pai. Então, tá certo? E na mesma semana, ele deslocou a Marinha Americana para as fronteiras ali com a Coreia do Norte, né? Então, quer dizer, ele acusou muito a Hillary de fazer exatamente o que ele está fazendo, que ele não faria. Né? Agora, especificamente com relação a Cuba, não há surpresas. Né? Ele está jogando para a torcida, jogando para a plateia. Ele anuncia isso na Flórida, em Miami. Né? Onde tem muito cubano. Exatamente, como disse a Elo aí, né? A capital cubana nos Estados Unidos. Né? E ele faz isso na presença de Marco Rubio, que é o senador republicano, que é a grande representatividade dessa comunidade de cubano-americanos que tem um voto expressivo nos Estados Unidos, que inclusive foi um pré-candidato republicano derrotado por ele. Exatamente, filho de um pastor lá, de um reverendo, um candidato jovem, dizem que é o futuro do Partido Republicano, um dos potenciais futuros do Partido Republicano. Né? Então ele faz isso, joga para a torcida. Né? De qualquer maneira, é importante a gente ressaltar aí que ele não vai mexer nas embaixadas que foram abertas. Né? Há um simbolismo muito forte nisso. Imagina, depois de 53 anos, uma bandeirinha cubana subindo em Washington. E uma bandeirinha americana subindo em Havana, né? Ainda que não haja embaixadores, né? Não há embaixador. Há burocratas lá, mas não embaixadores oficialmente. Então, as embaixadas vão ser preservadas, né? Alguma coisa ali ele não vai mexer no que o Obama propôs. Agora, o ponto nevrálgico aí, se você me permite aqui estender um pouquinho, Heródoto, é o embargo, né? Que o Obama não conseguiu mexer. Porque o Congresso... Esse embargo começou quando? Nem me lembro mais. O embargo, ele começa no começo dos anos... Ele vem ali no começo dos anos 60, se eu não me engano, ele é de 1962. 62. Ele vem no começo dos anos 60. E é isso que sangra a população cubana de fato. Quer dizer, a abertura de embaixadas é representativo, é simbólico, é um signo. É importante, né? Você tem a volta das viagens, né? Que é o fluxo de viagens. Esse ano, a estimativa era que 400 mil americanos visitariam Cuba, né? Antes dessas revogações aí do Trump. Isso é muita coisa, né? Então, tudo isso é importante, o fluxo, né, de pessoas e tal, a abertura. Nós tivemos... Aí foi muito importante, o presidente Obama esteve lá no dia 22 de março de 2015, foi num domingo. Ele ficou lá até terça-feira e tal. Na sexta-feira teve um show do U2 lá. Acho que você se lembra, repercutiu muito bem aqui, no mundo inteiro. Lembro. Né? Então, essas aberturas são importantes. Agora, o que efetivamente interessa para o cidadão cubano é esse embargo. Esse embargo que o Obama tentou dissolver, mas não conseguiu porque isso precisa passar pelo Congresso. E o Congresso era, na época do presidente Obama, continua sendo na era Trump, de maioria republicana, não democrata, né? Que é a oposição ao partido do presidente Obama na época, que era um democrata. Então, o embargo é intocável, tá certo? É um anacronismo da Guerra Fria que nós vivemos na América Latina até hoje. Vou contar aqui para o André. André, a gente tem um telão aqui, eu até havia colocado algumas coisas para não esquecer em relação ao embargo. Tem um telão disso ou não? Está lembrado? Tem? Dá para você colocar aqui para gente? Só para ver, porque na minha idade eu esqueço, sabe como é que é as coisas? Vamos lá, vamos botar ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Pedro, me ajuda aqui, ó. Vê se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Novas medidas do governo Trump em relação a Cuba. Vamos lá. Proibição de qualquer transação financeira com empresa estatal cubana. Isso. Bom, as empresas são todas estatais, eu estou enganado? Não, tem alguma coisa que já não é estatal. Mas o grande monopólio é controlado pela estatal, não é pelas estatais. Pela estatal. Isso. Restrição de viagens de americanos à ilha, revisando as atuais 12 categorias de pessoas que podem viajar para o país. Então, alguns não vão poder visitar mais a ilha, é isso? Exatamente, vai ficar cada vez mais difícil. Pô, outro aqui, cancelamento definitivo do acordo entre os Estados Unidos e Cuba
assinado por Barack Obama, mas sem ruptura diplomática. O que quer dizer exatamente isso? É a preservação das embaixadas, que eu disse anteriormente. As embaixadas continuam lá, sem embaixadores, curiosamente, mas as embaixadas continuam lá. Né? Outra coisa, criação de uma nova negociação com a ilha somente após o país mostrar avanços democráticos e concretos. Aí é o delírio do Trump, né? O que significa isso aqui? Cuba se transformar numa democracia capitalista liberal. Quando Cuba for uma democracia capitalista liberal, talvez o Trump acredite que ele possa transformar Cuba nisso. Talvez ele acredite realmente nisso. Aí ele vai voltar a ter... Aqui está embutido liberdade de imprensa, liberdade de partidos políticos... Todas as liberdades... libertação dos presos políticos... Exatamente. Isso, inclusive, foi citado ontem lá na Flórida. O acesso livre à internet, que ele coloca também. Bateu na questão dos presos políticos, que é uma questão muito cara à comunidade cubana-americana que vive nos Estados Unidos e que estava lá, em maioria, na Flórida, né, em Miami. Então, mas aqui, efetivamente, Heródoto, é Cuba deixar de ser um país comunista e se tornar um país... É disso que ele está falando. Capitalismo liberal. Um capitalismo liberal. Tá? É disso que ele está falando. Tá. Não um capitalismo autoritário como é na Rússia. Nem na China, né? Vamos colocar assim. Tá. Porque Cuba, há estudos que Cuba poderia passar por uma transição à la China, né? Uma coisa meio chinesa, politicamente controlado e abrindo aos poucos, depois que os irmãos Castro, enfim, agora o Raul Castro, for passar o bastão. Enfim, não dá para saber muito bem isso. Mas não é disso que ele está falando. Ele quer um capitalismo, né? Ele quer um Porto Rico ali, vamos pensar assim. Tá. É isso que o Trump está pensando. Queria te perguntar outra coisa. Cuba, obviamente, tem relação diplomática com alguns países mais e outros menos. Claro. Eu acho que nessa linha está lá Venezuela, está Bolívia, Equador e Nicarágua. Esqueci algum ou não? Na verdade, Cuba já legalizou sua relação diplomática com todos os países latino-americanos. Sem dúvida. Alguns deles têm mais proximidade. Ideologicamente com esses países. Sim, então vamos colocar assim o eixo bolivariano. Bolivariano, né? Exato. Certamente. Tem boas relações também com o Equador, você pode colocar, né? Enfim, tinha com a Argentina, com o Brasil, né? Inclusive o Brasil agora tem já não tanto, né? Não tanto, mudou o governo. Você pode colocar aí um exemplo máximo disso aí, é o Porto de Mariel, né? Que teve participação direta do governo brasileiro, né? Da Odebrecht. Não vamos começar a falar disso, porque senão o pessoal vai ficar deprimido aí em casa e tal. Sim. Mas você tem enfim, só para dar um dado aqui do que nós estamos falando. Sim. A instituição latino-americana mais antiga que nós temos aqui no continente é a OEA. Sabe muito bem, a Organização dos Estados Americanos, que data de 1948. O único país latino-americano que não participa da OEA é Cuba. Porque foi expulso. Porque foi expulso. Tá. Exatamente. Foi expulso, mas já houve o convite para Cuba retornar contra a posição norte-americana. Houve uma pressão de todos os países latino-americanos e Cuba unilateralmente decidiu não voltar. Muito obrigado, nós não queremos participar. Então, ela já legalizou suas relações diplomáticas depois de 91, do fim da União Soviética, do fim da Guerra Fria, com todos os países latino-americanos, com praticamente todos os países do mundo. Né? Os Estados Unidos são um dos únicos países que ainda preservam essa rixa, digamos, anacrônica, né? A histórica. Porque, olha, não existe mais Guerra Fria, não existe mais União Soviética, não existe mais perestroika, não existe mais muro de Berlim. O Fidel já está, né, em outra dimensão, mas os americanos insistem nesse embargo, né? Talvez. Mas, como você lembrou bem, é a pressão dos cubanos. Uma comunidade, né? De cubano-americanos. De cubano. Mas, como você lembrou, eles estavam, inclusive, representados na corrida presidencial. Exatamente. Você lembrou do Rubio. Mas me parece que o senador Cruz também. Ted Cruz. Também. É do Texas. Mas, de qualquer forma, também ele é de origem cubana. Também. Ele também concorreu, lembra ou não? Não, o Ted Cruz, ele é americano mesmo. Ele é americano? O Marco Rubio, sim, de origem... Até eles brincavam que os pais do Marco Rubio, né, por serem cubanos, o Marco Rubio tinha uma lei anti-imigração tão forte, a piada que eles faziam, o xiste, né, que ele fazia, é que se ele fosse eleito presidente, ele ia expulsar os próprios pais dos Estados Unidos, né? Eles brincavam com isso aí, que ele seria mais radical que o Trump com relação aos imigrantes, né, para você ter uma ideia. Agora, as pesquisas que saem, e esse dado é importante, as pesquisas que saem, de maneira geral, é que a maior parte da população norte-americana apoia a reaproximação. Então, você tem um lobby específico de uma região de cubano-americanos em Miami, Flórida, que é contra. Mas a América como um todo, como eles gostam de dizer, a maioria das pesquisas já apontam que a reaproximação seria melhor. Pedro, senta mais um pouquinho, por favor. A gente vai conversar um instantinho aqui mais aqui nas nossas redes sociais. O
Professor Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco e da FACAMP, aqui conosco. Pedro, agora, essa atitude do Trump, a gente poderia dizer que, ao invés de acelerar um processo de liberalização de Cuba, pode atrasar? Pode. Sua pergunta é muito boa, Heródoto. Pode atrasar porque, historicamente, é isso que nós vimos. Né? Se você pegar os presidentes norte-americanos que isolaram mais Cuba ainda, o que você tem é Cuba se fechando mais, é Cuba estando cada vez mais defensiva, né? Então, você tem uma aproximação de Cuba muito grande, depois da reabertura, da China, por exemplo. Né? Sempre teve uma relação próxima da União Soviética, depois da Rússia, né? E agora muito próxima da China. Aliás, a China invadiu a América Latina, né? Já é o maior parceiro comercial de grande parte dos países latino-americanos, inclusive do nosso, né? Do Brasil, ultrapassando os Estados Unidos. Então, essa é uma tendência. Né? Quer dizer, o Obama ele foi muito astucioso nesse sentido. O grande legado da política externa do Obama é essa aproximação com seus inimigos históricos. Não só com Cuba, com o Irã também. Desde a Revolução do Shah, em 79, os Estados Unidos e o Irã tinham relações diplomáticas rompidas, e ele negociou o acordo nuclear com o Irã, e com Cuba mais simbólico ainda. Né? Então, se você pegar, por exemplo, né, no dia 21 de março de 2015, quando o Obama foi para lá, para Cuba, era um dia chuvoso, eu estava no ar cobrindo aí e tal, a viagem dele, eu lembro, um domingo, e ele chega no avião. Bom, quando chega um presidente assim, né, é de praxe que o chefe de governo, no caso lá é chefe de Estado ainda, receba outro presidente no aeroporto. O Raul Castro não estava lá. Uma recepção fria, né? E você vê que o Obama ele vai conquistando ali, né? O Raul Castro e tal. No último dia, eles assistiram um jogo de beisebol juntos e foram, né, tomando café juntos e tal, tirando fotos juntos, conversando juntos. No último dia, o Raul Castro acompanha ele. O Obama levou a esposa, levou as filhas, levou até a sogra. Pô, a sogra, porque a sogra não é problema, você sabe. Não, claro, tudo isso é muito simbólico. A sogra, né? Claro que não. Mas no último dia, o Raul Castro faltou só o lenço ali para chorar e tal, que o Obama estava indo embora. Quer dizer, como é que essa aproximação facilita as coisas? Sem dúvida. E quando você isola, o efeito tenta ser reverso. Pedro, bom final de semana. Para você obrigado também. pela gentileza. Obrigado, Muito obrigado. obrigado, Heródoto. Bom, com a participação então do professor Pedro Costa Júnior, ficou mais fácil para a gente poder entender então a repercussão da ação do Trump, e a gente vai voltar já já.